A história começa com um professor dando uma aula na Academia de Magia Higarden, localizada na cidade de Urbus Higarden. Ele explica que, ao despejar pequenas quantidades de magia em um material especial, é possível produzir enxofre, que serve como um excelente catalisador para fogo. O professor Edward Serfens pergunta se alguém da turma pode demonstrar o procedimento. Ele então escolhe Will para ir à frente e realizar a demonstração. Will não escuta o professor e precisa ser chamado várias vezes, já que não estava prestando atenção. O professor repete a instrução para que Will demonstre o que foi explicado. Will se dirige à frente da classe, mas apenas olha para os materiais fornecidos para o experimento. O professor pergunta por que ele não está fazendo nada, já que só precisa usar o catalisador para manipular a chama, algo que deveria ser simples. Will então usa sua varinha para tentar invocar a chama, mas não consegue, e toda a classe começa a rir dele. Então o professor Edward pede a todos que fiquem quietos e expressa sua indignação de que um aluno de sua prestigiada academia não consegue realizar um feitiço básico. Ele comenta que isso é típico de um aluno que se destaca apenas em teoria, mas carece de habilidades práticas. Então um aluno da classe, chamado Xion Ulster, usa sua magia de fogo para completar o experimento enquanto permanece sentado em sua mesa. Edward repreende Xion, dizendo que ele deve se conter de agir por conta própria. Xion se desculpa com um sorriso no rosto e sarcasticamente menciona que parecia que Will estava tendo dificuldades e ele só queria ajudar. O professor apaga o fogo criado por Xion e diz à classe que neste mundo a magia é suprema e os magos são os verdadeiros heróis. Ele também fala que, na academia, o talento mágico é o mais valorizado, e aqueles que não possuem habilidades mágicas não pertencem ali, independentemente de quanto conhecimento tenham. Ele afirma que aqueles que se apegam a sonhos impossíveis devem deixar a academia imediatamente. Após a aula, vemos o Will fora da sala. Xion, acompanhado por 2 de seus seguidores, o aborda e comenta que ouviu falar que Will foi para a masmorra novamente, insinuando que ele deveria sentir vergonha por derrotar monstros fracos apenas para ganhar créditos. Antes que Xion possa continuar, uma garota chamada Colette intervém em defesa de Will, dizendo a Xion para parar. Xion questiona por que uma aluna de honra como Colette está defendendo alguém como Will, e ela responde que Will é mais legal e trabalha mais duro do que qualquer outra pessoa. Ela pede a Xion que pare de humilhar seu amigo. Xion então menciona que gentileza e trabalho duro não farão de ninguém um grande mago, nem ajudarão a alcançar um sonho impossível, como se tornar um Magia Vander. Ele se despede, afirmando que não quer perder mais tempo com alguém sem talento, e sugere que Will deveria deixar a academia, como o professor Edward recomendou. Depois vemos Colette caminhando com Will. Ela diz a ele para não deixar que aqueles idiotas o afetem e menciona que o professor Edward também não é uma boa pessoa. Will responde que eles não estão errados, pois é verdade que ele não consegue usar magia. Ele comenta que tem muita sorte de ter uma garota bonita como ela se preocupando com ele. Colette fica envergonhada ao ouvir isso e se pergunta como ele pode dizer algo assim com tanta calma. Ela diz que bajulação não vai lhe render nada e que ele não deveria falar assim com outras garotas. Will se desculpa e, confuso sobre por que ela está com raiva, explica que foi ensinado a elogiar as meninas desde pequeno. Ele afirma que não deveria haver nada de errado nisso, já que ela é realmente fofa. Colette grita para ele parar de falar e pensa que não deveria perder a calma, lembrando-se de que é filha de uma família nobre. Então, enquanto olhava para o céu, Will comenta que o dia está lindo, e eles veem uma torre gigantesca à frente e descobrimos que os 5 maiores magos do mundo, conhecidos como Magia Vander, vivem naquela torre, sustentando o céu para todos. É então explicado que, há muito tempo, as pessoas desse mundo viviam na escuridão e desconheciam o céu. O mundo estava aterrorizado pelos invasores celestiais até que 5 magos se levantaram contra eles. Trabalhando juntos, expulsaram os invasores e selaram o céu, trazendo paz ao mundo. Esses 5 magos ficaram conhecidos como Magia Vander, o título mais elevado e cobiçado entre os magos, e que todos desejam alcançar. Colette pergunta a Will se a donzela de gelo Albisvina está cuidando deles hoje, e ele confirma que provavelmente sim. Ele então se lembra do passado, quando Elfara, a donzela de gelo, lhe contou sobre o sol e a lua que estão no céu real. Descobrimos que os 2 são amigos de infância. Elfara também disse a ele que, do outro lado do céu, é possível ver um lindo pôr do sol que deixa tudo com um brilho vermelho intenso. As pessoas dizem que é a coisa mais bonita do mundo.
Ela explicou que, se eles se tornarem magia Vander, poderão subir ao topo daquela torre e ver o pôr do sol. Will sugeriu que ambos se tornassem magia Vander e fossem ver o pôr do sol juntos, e os dois prometem realizar esse sonho. Então Will menciona que a promessa de infância era apenas um sonho, mas para Elphara era real. Com seu talento, ela se tornou a mais jovem magia Vander da história e alcançou o topo da torre. Por outro lado, ele não tinha talento, mas ainda é um sonhador que não consegue desistir dessa promessa e ainda quer ficar ao lado dela. A cena então corta para um professor chamado Workner, que está repreendendo Will. Will pede para ele se acalmar. Workner não acredita que ele foi à masmorra novamente e até se aventurou até o 7º andar. Ele afirma que, nesse ritmo, Will vai acabar se matando. Will pede desculpas ao professor e pergunta se conseguiu obter os créditos. Workner lhe dá um olhar severo, mas confirma que Will derrotou um guarda maligno e concede a ele 2 pontos de crédito. Will fica feliz ao ouvir isso junto com seu gato. Workner pergunta se ele ainda sonha em se tornar um magia Vander. Will responde perguntando se isso é ruim. Workner diz que, para isso, ele terá que avançar para o Instituto Superior primeiro. Para se tornar um magia Vander, será necessário uma grande quantidade de créditos e trabalho em magia escrita e prática. Como Will não pode usar magia, ele nunca será capaz de ganhar créditos pelo trabalho de magia escrita. Will explica que é por isso que está tentando obter o máximo de créditos possível através da prática. Workner responde que é praticamente impossível para ele avançar apenas com créditos de prática. Workner ainda ressalta que isso é ainda mais difícil para alguém que não pode usar magia. Ele menciona que não tem certeza se Will conseguirá se formar na academia, pois ainda não tem créditos suficientes para passar no próximo exame. Workner explica que Will precisará de mais 4 créditos até o final da semana. Will percebe que tem apenas 2 dias para conseguir esses créditos, e começa a olhar suas anotações em busca de um monstro que valha 4 créditos. Workner lhe dá uma dica, mencionando que ouviu dizer que um Baskerville apareceu no 6º andar recentemente e ainda não foi derrotado. Agradecido, Will abraça Workner. Enquanto isso, Xion, que estava espiando a conversa, ouve a informação e decide caçar o monstro antes de Will, para tentar expulsá-lo da escola de vez. A cena corta para Will no 6º andar da masmorra à noite. Ele acredita que conseguirá os 4 pontos facilmente, pois já lutou contra um Baskerville antes. No entanto, seu gato, Kiki, não parece muito feliz com isso, pois da última vez foi queimada pelo ataque de respiração do Baskerville. Will garante a Kiki que serão mais cuidadosos desta vez e pede sua ajuda para localizar o monstro com seu nariz. Enquanto isso, vemos Xion e seus seguidores na masmorra. Eles planejam expulsar Will da academia, acreditando que ele será expulso se não conseguir os créditos suficientes. Um dos seguidores pergunta a Xion se é uma boa ideia explorar a masmorra com apenas 3 pessoas. Xion fica irritado com a dúvida de seu seguidor, que rapidamente passa a bajulá-lo para se redimir. Os 3 avançam, e Xion pensa que pessoas sem talento não têm o direito de estar em sua academia. Então Xion tenta lançar um feitiço de localização para encontrar o Baskerville, mas antes que consiga, outro monstro ataca, lançando um de seus seguidores pelos ares e ferindo-o gravemente. O outro seguidor grita ao ver o monstro, e Will ouve o grito. Ele corre imediatamente em direção ao som e vê Xion usando um feitiço de fogo contra o monstro, que ele reconhece como um sentinela maligno. Will percebe que esse monstro vale 10 créditos e se pergunta o que um sentinela está fazendo ali, já que normalmente vivem nos andares inferiores. Xion continua lançando feitiços contra o monstro, mas eles não têm efeito. Will percebe que o sentinela é muito mais forte do que Xion e vê que Xion está completamente apavorado. Então Will pensa que precisa ajudar, mas se pergunta se realmente deveria ajudar esse cara, já que foi ridicularizado por Xion no tempo todo. Ele considera a opção de simplesmente fugir, mas se lembra de quando Elphara lhe disse que ele é a pessoa mais gentil e corajosa que ela conhece. Ele acha que ela está errada, pois se vê como alguém patético que só quer estar ao lado dela. No entanto, quando o monstro está prestes a atacar Xion, Will decide ajudar e bloqueia o ataque. O professor Edward vai até o escritório de Workner e informa que Xion e seus seguidores entraram na masmorra sem permissão. Edward pede que Workner envie seu familiar para encontrá-los. Workner pergunta em qual andar eles estão,
e Edward diz que estão no 6º andar. Workner responde que não há motivo para se preocupar e usa um cristal conectado ao familiar de Will para monitorar o que está acontecendo na masmorra. A cena corta para Will lutando contra o sentinela na masmorra. Após vários golpes que não causam muito dano, Will consegue finalmente cortar um dedo do monstro. O sentinela tenta atacá-lo, mas o Will se esquiva e evita os ataques subsequentes. O monstro então arremessa algumas pedras em seu caminho, mas o Will consegue bloquear todas e se move rapidamente ao redor do sentinela para confundi-lo. Ele então acerta um golpe fatal no monstro. Ao ver isso, Xion fica surpreso e se pergunta se realmente é o Will que está lutando, e o professor Edward também demonstra surpresa. Workner explica a Edward que Will é um caso à parte, com força sobre-humana que supera a de um mago comum e resistência comparável à de um anão. Ele também possui habilidades de observação excepcionais, conseguindo memorizar padrões de ataque com apenas uma observação. Embora Will não possa usar magia, ele é um guerreiro único neste mundo de magos. Workner observa que Will antecipa os movimentos do monstro e consegue cortar sua mão desarmando-o de sua espada. Will então pega a espada do monstro e, ao ser atacado por uma viga lançada pelo sentinela, corta tanto a viga quanto o monstro com um só golpe. Depois disso, ele tenta ajudar Xion a se levantar, mas Xion, irritado e frustrado com a força de Will, rejeita a ajuda. De volta à academia, Edward se pergunta como alguém sem magia pode superar um mago. Ele sai do escritório de Workner e, na manhã seguinte, Workner está visivelmente irritado, sabendo que não há como convencer Xion. No entanto, ele concede a Will 10 pontos pelo monstro derrotado. Fala, gurir, beleza? Esse foi o resumo do primeiro episódio de O História. Agradeço por assistir, o restante dos episódios estará no canal em breve. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever caso não for inscrito, para continuar recebendo mais vídeos como esse. Até a próxima.